It, a forma do bebê demoníaco. A forma It bebê é uma das primeiras que aparece. Um bebê grotesco, cabeça desproporcional, olhos grandes sem vida, movimentos rápidos e erráticos. Nas cenas que vimos, It usa essa forma primeiro no carro para assombrar o jovem Matt, explorando o medo coletivo da Guerra Fria, a paranoia de que radiação poderia deformar crianças. Depois, no cinema, a mesma imagem retorna de forma ainda mais agressiva. O bebê sai da tela, atravessa a fronteira entre fantasia e realidade e ataca. Nessa aparição, o monstro mata 3 crianças, deixando somente 2 vivas. Essa forma mistura inocência e corrupção. O que deveria ser proteção vira ameaça pura. O porquê toca o medo primitivo do familiar corrompido e é perfeita para abrir feridas emocionais. It, abajur de peles, o trauma de Ted. Em seguida, It assume a forma de um abajur feito de peles humanas para atacar Ted. Filho de sobreviventes judeus, Ted carrega o peso do trauma coletivo, memórias do Holocausto e do horror da tortura. A manifestação mistura história e corpo. A lâmpada brilha através de peles costuradas, rostos costurados se movem, bocas gemem. É uma forma dirigida para um medo intergeracional. E quando o irmão de Ted abre a porta, a luz externa quebra a ilusão. It desaparece, triunfa emocionalmente, mas falha fisicamente. O porquê? It usa feridas históricas herdadas para paralisar a vítima. It, Pickles, o pai da Lily, fragmentos na conserva. Depois, voltamos para Lily Bainbridge. It explora o trauma da morte do pai na fábrica de enlatados, um acidente em que o corpo foi picotado. Em uma visão macabra, pedaços aparecem dentro dos potes de conserva. As tampas se abrem e aquilo cai sobre Lily. Os pedaços se juntam e formam uma criatura que caminha na direção dela. A cena é grotesca e estratégica. It não precisa matar. Basta quebrar a vítima, fazer com que pareça louca diante dos outros. No mercado, a multidão vê apenas Lily surtando. O resultado? Ela é mandada para o sanatório. O porquê? Transformar trauma físico em arma psicológica para isolar e destruir socialmente a vítima. It, a mãe, forma que atormenta Rony. Em seguida, It se apresenta como a mãe de Rony, usando o tema do parto e da culpa. Enquanto Rony ouve discussões em casa e se sente culpada pelo que está acontecendo com o pai, a cama pulsa como um coração e a menina tem a sensação de retornar a um ventre. Depois de se libertar, ela nasce de novo diante da figura sangrenta que acusa. Você matou sua mãe. Essa forma explora o sentimento de culpa, a ideia de que a tragédia familiar, a morte da mãe no parto, é responsabilidade da filha. A ilusão só se desfaz quando o pai abre a porta. It estava testando e tentando quebrar a menina emocionalmente. O porquê? Usar culpa infantil e trauma de origem para paralisar moralmente a vítima. A coisa na forma dos fantasmas, Ted, Suzy, Phil e Mary. Já no período moderno, It reaparece usando outro tipo de arma, a culpa. As crianças do novo grupo entram no cemitério e logo começam a ver fantasmas, supostas almas das vítimas do episódio 1. As lápides se quebram, incluindo a de Ted. O chão se abre e espíritos começam a rodeá-los. Primeiro aparece o tio de Whit. Depois, o espírito de Ted, flutuando e perseguindo Lily, que tenta tirar fotos para desmascará-lo, mas perde a câmera. Eles acreditavam que os espíritos estavam tomando formas humanas, mas na verdade era It usando as vulnerabilidades emocionais daquele grupo. Lily carregava culpa pelos meninos que morreram no cinema, e It transformou essa culpa em imagens vivas. Suzy aparece para atormentar Will. Depois surgem as manifestações de Phil e Mary, embora existam dúvidas se eles realmente teriam morrido. It estava apenas preparando o terreno, temperando a carne para um próximo ataque. Whit recupera a câmera, perde, recupera, perde de novo, até que finalmente conseguem fugir do cemitério e escapar das ilusões. It, pai de Will Hanlon, queimado, no lago. It tenta atingir Will Hanlon onde ele é mais vulnerável, o medo de perder o pai. Durante a pescaria, surge a figura do pai carbonizado, como saído de um avião em chamas, imagem ligada ao trauma de guerra. It puxa Will para afogar, não necessariamente para matar, mas para destruir a coragem e romper o vínculo protetor entre pai e filho.
O plano falha porque o pai retorna a tempo e salva Will. Mas a intenção estava clara: corroer a descrença do garoto e torná-lo vulnerável. O porquê? Quando o alvo é cético, It precisa ir fundo, buscar um medo verdadeiro, concreto e emocional. It, o velho de um olho só, forma que assombra Francis, o futuro General Shaw. Em uma sequência no circo e na mata, It se apresenta como um homem magro de um olho só, figura que traumatizou o jovem Francis. A forma se contorce, perde humanidade, rapidamente, passa a andar de 4 patas, animalizada e grotesca. Francis é salvo pela menina indígena com o estilingue que ele havia dado a ela. Um detalhe simbólico que quebra a ilusão e permite a fuga. Esse incidente mostra como It explora memórias novas, o medo do circo, para criar monstros que se movem e atacam de maneira primal. O porquê? Transformar um medo recente em uma ameaça física bestial. It, Galu, o espírito servo, e a rocha que o repele. Voltando bem antes da cidade, It toma a forma de Galu, um servo ancestral de chifres enormes em decomposição, a figura que os povos indígenas temiam nas florestas. Mas aqui surge um ponto-chave. Um ancião possuía uma lasca da rocha extraterrestre, o material da prisão original de It. Essa lasca funciona como amuleto. It não consegue se aproximar de quem carrega a pedra. Foi um raro caso de defesa eficaz contra a criatura. O porquê? Mostra que existe material capaz de repelir a criatura, e que a luta não é só psicológica. It, mulher pálida e homem branco deformado, terror colonial. Com a chegada dos colonizadores, It assume as formas que representam a invasão. Uma mulher branca pálida e um homem branco deformado, como espectros coloniais. Essa dupla serve para atacar um grupo reunido por Arancian, que buscava Sofia e fragmentos da rocha. O ataque é devastador. O grupo é massacrado quase por completo. Sobra apenas a líder, ferida. Uma cena que evidencia como It usa memórias coletivas de invasão para criar pânico e desorganizar a resistência. O porquê? Usar o terror histórico e a presença de invasores como arma psicológica. It, padre ancião com a criança coroada, horror religioso. A forma do padre branco, envelhecido e deformado, é uma das mais profanas. Do peito do falso padre, nasce uma criança com uma coroa parecida com a de Cristo. Uma imagem que mistura fé, dominação e profanação. A líder do clã se confronta com essa visão enquanto tenta salvar a filha. A cena explora o trauma da dominação religiosa imposta pelos colonizadores. Quando a filha revela a adaga feita do fragmento da rocha, It recua. A líder morre, mas a jovem recupera as adagas que protegerão as próximas gerações. O porquê? Perverter símbolos sagrados para destruir a fé e a resistência cultural. It na forma de Mate, a falsa esperança. Nessa manifestação, It assume a forma de Mate, trazendo à tona um sentimento antigo e perigoso, a esperança de que Mate ainda pudesse estar vivo. É exatamente isso que a coisa quer provocar. Não o medo imediato, mas a dúvida, a negação da perda e a falsa esperança. Ao aparecer dessa forma, It engana as crianças com algo muito mais poderoso do que o terror: a possibilidade de salvação. Afinal, se Mate está vivo, então as outras crianças também podem estar. Aqui fica claro que It, também conhecido como Pennywise, não está limitado aos esgotos de Derry. Ele pode estar em qualquer lugar, assumindo qualquer forma, observando tudo como uma entidade quase onisciente. Ele usa rostos conhecidos, corpos familiares e memórias afetivas para manipular suas vítimas sem que elas percebam. Ao se passar por Mate, It induz as crianças a irem até os esgotos, acreditando que ali encontrariam respostas, ou até sobreviventes. Em nenhum momento elas desconfiam que aquele Mate não é real, mas sim a própria coisa usando sua aparência para atraí-las diretamente para o seu território. O plano é simples e cruel: levá-las até onde ele é mais forte, onde poderia finalmente se alimentar e dar um fim às suas vidas. Mas, dessa vez, isso não acontece como planejado. Quando a farsa começa a ruir e a verdadeira natureza da criatura se revela, fica claro que aquele nunca foi Mate. Era It, manipulando emoções, usando a esperança como isca, uma das armas mais perigosas que a coisa possui. E na forma do Tio Sam, o medo da guerra e da convocação forçada. Nessa manifestação, It assume a forma do Tio Sam,
explorando um medo profundamente enraizado em dois soldados que ficaram para trás nos esgotos após se perderem de Dick e Harley. O tio Sam, símbolo clássico das propagandas americanas que convocavam jovens para a guerra, surge aqui não como patriotismo, mas como uma figura opressora inevitável. Uma imagem que dizia: você foi escolhido, mesmo contra sua vontade. It escolhe essa forma porque, naquele período, o medo de uma nova guerra iminente era real. Muitos soldados viviam sob a tensão constante de serem enviados novamente ao fronte, de morrerem por decisões que não controlavam. Nos esgotos, longe de qualquer ajuda, o tio Sam se torna uma autoridade absoluta. A série não mostra diretamente o destino dos dois soldados, mas tudo indica que It, nessa forma, os destroçou ali mesmo, usando o terror psicológico antes do ataque físico. It na forma de Charlotte. A ameaça à família de Leroy. Nessa manifestação, It assume a forma de Charlotte, esposa de Leroy, e se apresenta a ele nos esgotos, chamando pelo seu nome com uma voz familiar e carregada de urgência. A coisa entende que Leroy não reage ao medo comum. Por isso, muda de estratégia e atinge aquilo que realmente o enfraquece: sua família. Leroy acredita que Charlotte desceu até os esgotos atrás dele. Ao avançar, encontra o pônei morto, mas não vê sua esposa. O silêncio e a ausência criam a tensão perfeita. É então que It revela seu rosto demoníaco e parte para o ataque. Leroy reage instintivamente e atira. A criatura cai, mas sorri. Logo depois, desaparece. It não estava tentando matar Leroy. Estava testando seus limites, mostrando que, mesmo sem dominar seu medo, a família ainda é uma brecha aberta. It na forma de Bobby Gray. A manipulação através do afeto. Nessa manifestação, It assume a forma de Bobby Gray, o antigo homem que se vestia como palhaço Pennywise e pai de Ingrid. Bobby havia desaparecido anos antes, supostamente devorado pela coisa. Ao perceber que essa identidade atraía crianças, It passou a usar sua forma. Agora, ele aparece para Ingrid como o pai que sente saudade, que precisa de ajuda, que quer entrar. O objetivo é atraí-la para o abate. Mas Ingrid não sente medo. Ela sente reconhecimento. Ela acredita que seu pai ainda existe dentro da criatura, aprisionado. E quando o medo desaparece, It perde sua arma principal. Então, a criatura muda de estratégia novamente. Em vez de matar Ingrid, passa a manipulá-la, fazendo-a acreditar que, se trouxer outras crianças, poderá vê-lo de novo. Assim, Ingrid se torna uma peça no tabuleiro da coisa. Não por terror, mas por amor. Não por medo, mas por esperança. It na forma do palhaço Pennywise. Finalmente, It surge em sua forma mais icônica, o palhaço Pennywise. É o momento em que a criatura deixa de se esconder atrás de rostos conhecidos e falsas esperanças, se revela aquilo que sempre esteve ali. Nos esgotos, It abandona a forma de Matt e se transforma em Pennywise, marcando o início de sua presença mais constante e direta na história. A partir desse ponto da série, Pennywise passa a aparecer com muito mais frequência, nos esgotos, nas ruas, na cidade, nos cantos mais comuns e, ao mesmo tempo, mais vulneráveis de Derry. É a forma que o público já conhece dos filmes, mas agora carregada de ainda mais significado. O palhaço, que normalmente representa riso, brincadeira e travessura, aqui se torna exatamente o oposto. Um símbolo de medo, angústia, terror e sofrimento. Pennywise não é um palhaço de verdade. Ele é apenas uma máscara. Uma forma escolhida por It porque funciona. Porque atrai. Porque confunde. Porque aproxima as vítimas antes do ataque. Por trás do sorriso exagerado, dos olhos atentos e da voz aparentemente amigável, existe a coisa, um ser antigo, vindo de outro lugar, de outra realidade, que se alimenta do medo humano. Cada aparição nessa forma intensifica os temores individuais, amplifica traumas e enfraquece ainda mais aqueles que ele escolhe caçar. It usa Pennywise como sua forma preferida, sua identidade mais eficaz. É nela que ele circula livremente pela cidade, observa, provoca, manipula e se fortalece. Quanto mais medo ele desperta, mais forte se torna, alimentando seu ciclo naquele período específico de Derry. E assim, a série deixa claro: It não foi destruído. Ele apenas voltou ao seu estado mais confortável, mais eficiente, mais conhecido. No fim, o que permanece é a certeza de que It ainda vive, sorrindo nas sombras, usando a face de Pennywise, a forma perfeita para continuar espalhando medo. Pennywise alado. Nessa forma,
Pennywise, It, se transforma em um pássaro, um híbrido grotesco entre ave e palhaço. É uma aparência estranha, perturbadora, ao mesmo tempo, hipnotizante. Essa manifestação acontece no último episódio da série It, Bem-vindos a Day. Desesperado, Pennywise assume essa forma para tentar alcançar os garotos, que estão prestes a erguer o último pilar necessário para aprisionar a coisa em sua prisão definitiva, a própria cidade de Day. É um momento de urgência absoluta, onde a criatura tenta, pela força, impedir o fim de seu ciclo. Nessa aparência alada, It possui grandes asas, pés com garras afiadas, mas mantém os traços do palhaço, o rosto, o sorriso deformado, a presença antinatural. É a junção perfeita entre algo que deveria simbolizar liberdade, o voo, e o terror que sempre o definiu. Mesmo assim, seus esforços são em vão. Pennywise alado tenta deter as crianças, mas falha. No confronto final, ele é derrotado e acaba regredindo novamente à sua forma clássica de palhaço, mostrando que, apesar de todas as transformações, aquela continua sendo sua identidade principal. Essa é uma das últimas formas apresentadas pela criatura na série, e também uma das mais marcantes, fechando de maneira grandiosa e perturbadora uma obra que soube explorar o terror em suas múltiplas camadas.